realizar a importação de dados, é possível encontrar alguns obstáculos que podem dificultar esse processo. A gente vai abordar aqui esses desafios e vamos fornecer algumas soluções para poder superar. Um dos erros mais comuns que podem ocorrer é erro ao fazer o upload do arquivo. Caso você encontre alguma dificuldade ao carregar o arquivo de importação, o ideal é seguir essas orientações. Conferir se o arquivo está no formato correto. Conferir, por exemplo, se o arquivo é CSV ou se ele é XLS, XLSX, por exemplo, que são compatíveis com o CRM. Conferir também se esses arquivos têm como separador vírgula, ponto, vírgula ou aspas, por exemplo, que são os separadores que são compatíveis também com o CRM na hora de fazer esse processo de importação. Um outro detalhe bem importante é conferir o perfil de acesso da pessoa que está realizando essa importação. Por exemplo, o usuário do CRM precisa ter o acesso de administrador. O acesso de vendedor, por exemplo, não consegue realizar importações ou exportações de contatos. Então, tem que sempre conferir qual é o tipo de acesso da pessoa que está realizando o processo de importação. Um segundo erro bem comum é na importação de alguns registros. Se durante a importação surgir algum erro mais específico em alguns registros, a gente pode seguir essas etapas aqui para distinguir. Eu vou fazer aqui um exemplo de uma importação. Já estou com o meu arquivo carregado aqui. Vou avançar. Selecionar aqui uma base. Um funil. Colocar aqui a negociação da empresa. Combinar os campos certinho por aqui. Combinar aqui só para a gente ter todos os dados certinhos para conseguir seguir com o nosso teste. Então, vou fazer aqui a importação. E a gente vai conferir se vai ocorrer algum tipo de erro nesse processo de importação da minha planilha. Após aguardar alguns minutinhos, a gente já pode conferir aqui nessa tela de importação de dados que existe a mensagem importado com erros. É aqui onde a gente vai conferir qual é o status dessa importação e qual é o erro que pode ter ocorrido nesse processo de importação. Então, a gente vai clicar em ver detalhes e é aqui onde a gente vai conferir os erros que ocorreram. Então, aqui, por exemplo, na minha planilha, o campo contato, e-mail do contato não é válido. Verifique se o formato e-mail está no formato correto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso acessar a minha planilha e conferir o e-mail do contato, porque aqui está indicando que o meu contato não é válido. Então, acessando aqui a minha planilha, eu tenho aqui a aba de e-mail. Então, eu vejo aqui, por exemplo, eu tenho 2 e-mails aqui que realmente não são válidos. Esse aqui, por exemplo, não tem o domínio.com ou @gmail.com, então ele não é um e-mail válido. E esse aqui, por exemplo, tá com um caractere especial no início. Então, 2 e-mails aqui não estão válidos na minha planilha. Então, eles já apontam esse erro aqui em relação ao e-mail. Aqui, por exemplo, um segundo erro. Empresa. O nome está muito curto. Use no mínimo 2 caracteres. Então, acessando aqui a minha empresa, eu vejo que, de fato, eu coloquei um caractere só no nome das minhas 2 primeiras empresas. A empresa B não está com erro, porque ela tem um nome um pouco mais extenso, mas as minhas 2 primeiras empresas têm um nome muito curto, então elas apontam erro aqui. Então, a gente consegue conferir que o CRM vai apontar a linha do erro que ocorre, vai apontar qual é o erro que ocorreu, e aí a gente consegue acessar a nossa planilha e conferir qual é o erro e fazer essa correção para a gente conseguir importar depois com sucesso essa planilha. Então, a gente consegue fazer toda essa análise direto no CRM para conseguir importar certinho depois.
Então, para corrigir esses possíveis erros, é legal a gente conferir todas essas recomendações, né? Conferir também se a gente está utilizando um navegador que é atualizado, compatível, né? Então, manter sempre o navegador atualizado, realizar uma rotina de limpeza de cache, cookies. Então, isso é bem interessante também. Conferir se existem campos vazios ou campos incorretos ali na planilha. Conferir se todos os campos que são obrigatórios estão preenchidos corretamente. Então, se tu tem campos lá no CRM que são considerados obrigatórios e tu vai fazer uma importação, tu precisa ter aquele campo preenchido certinho ao realizar a importação, né, para não ter um erro ali daquele campo e não ir preenchido, porque aí não vai completar a importação. Então, esse seria um erro bem comum, assim, ao realizar a importação. A formatação incorreta dos e-mails, telefones também. A gente tem que garantir que os endereços de e-mail e número de telefone estejam sempre em formatos corretos, compatíveis, sem os caracteres especiais, como o exemplo que eu trouxe ali. Um erro comum que pode ocorrer, que é a importação na fila ou parada. Se você realiza uma importação e essa importação fica com o status aqui na fila, ela vai estar ainda em processamento. Então, a gente recomenda aguardar um pouquinho para que essa importação seja concluída. Você pode acompanhar o processo de importação por aqui. Dependendo do tamanho da base que você está importando, pode ser que leve um pouquinho mais de tempo para a importação finalizar. Então, você pode aguardar um pouquinho que a importação finaliza sem problemas. E qualquer coisa também, pode entrar em contato com o nosso time de suporte, caso tenha qualquer dúvida no processo de importação, se tenha ocorrido algum erro que não foi possível identificar, corrigir e importar com sucesso. Então, tranquilamente, pode entrar em contato com o nosso suporte que a gente vai apoiar para realizar a importação certinho.